Os 25 maiores impérios da história. Também conhecido como o Império Turco ou Turquia, o Estado Otomano tornou-se um império com a conquista de Constantinopla por Mehmed II em 1453. A dinastia otomana durou 623 anos até que a monarquia foi abolida em 1922 e em partes da Ásia, Europa e África coberta. Este objetivo econômico do Império Multilingue Multinacional era aumentar a receita sem mudanças drásticas na vida dos sujeitos, suas atividades comerciais e as suas crenças tradicionais. O grande objetivo de Alexander era atingir os confins do mundo e o grande mar exterior, como o rei da Macedônia. Com isso em mente, ele foi capaz de conquistar territórios que se estendiam do Mar Jônico para o Himalaia. Essa façanha fez dele um dos comandantes mais bem-sucedidos da história. Apesar das brechas em assuntos governamentais que vão para a segunda metade da dinastia Tang, a arte e a cultura da época permaneceram colorida e próspera. Com uma base de população de quase 80 milhões de pessoas, a dinastia foi capaz de levantar exércitos de centenas de milhares de homens para competir com as forças antagônicas da Ásia Interior. Sharkanato, também referida como a Horda de Ouro, foi criada no século XIII no setor norte-ocidental do Império Mongol. Originalmente um mongol e mais tarde um Khanate turco, este império durou por um período relativamente curto, 100 anos, até 1395. Chandragupta Maurya fundou este império em 322 AC e foram o maior império no subcontinente indiano. Avanços no comércio e a produtividade agrícola bem-sucedido eram evidentes devido a um sistema econômico que foi colocado em xeque pelos militares e do governo. Hinduísmo, budismo e jainismo desempenharam um papel importante na governação do reino e os reis e seus súditos vidas. Esta confederação nômade teve extensa interação com outros reinos ou dinastias da parte norte da China. 50 anos após o colapso do primeiro Império Turco, o segundo Império Turco foi estabelecido e controlado na parte oriental do reino anterior. Existem as culturas Orkhon que foram preservados e ainda até hoje foram produzidos durante esse tempo. Adolf Hitler é, talvez, uma das figuras mais infames do século XX. Como ele controlava o governo do Terceiro Reich, ele também transformou uma república em uma ditadura empregando o processo de Gleichschaltung. Embora o governo nazista sobreviveu bastante e foi florescendo durante a Grande Depressão, quando o mundo estava em apuros, a infâmia surgiu a alturas ainda mais incríveis, devido à sua defesa sobre o racismo, especificamente o antissemitismo, causando o derramamento de sangue cruel que eventualmente veio a ser conhecido como o Holocausto. Abrangendo mais de 4 séculos, o período da dinastia Han é considerada uma era de ouro na história chinesa. Para este dia, a maioria do grupo étnico da China refere-se a si mesmo como o povo Han e a escrita chinesa é referido como caracteres Han. Muitos componentes fundamentais do mundo moderno foram influenciadas pelo Império Romano, que deve vir como nenhuma surpresa, considerando que foi em torno de quase 1500 anos. Ele teve uma influência profunda e duradoura sobre o desenvolvimento da linguagem, religião, arquitetura, filosofia, direito e formas de governo no território governados, particularmente a Europa, e por meio do expansionismo europeu, o resto do mundo moderno. O Império do Grande Ming é o segundo da última época imperial na história chinesa.
É popularmente descrito como uma das maiores eras do governo em ordem e estabilidade social na história da humanidade. É também a última dinastia que foi governada pelos étnicos chineses Han. Devido a catástrofes naturais provocadas pelo homem, o Ming caiu e abriu o caminho para a última dinastia imperial, a Qin. Durante seu período de antiguidade tardia, o Império Sassânida é conhecido por ter sido um dos mais importantes e influentes da Pérsia. Se estendia mais longe para a parte ocidental da Europa, África, China e Índia, que, em seguida, desempenhou um papel significativo no desenvolvimento da cultura medieval europeia e asiática. Como um membro da Aliança do Eixo, quem poderia esquecer o quão poderoso o Império Japonês na Segunda Guerra Mundial? Como o maior império marítimo da história, que durou mais de 7 milhões de quilômetros quadrados e ganhou tal notoriedade que levou bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, além de muitas derrotas, a se render e reconstruir o que agora é conhecido como Nipponkoku ou Estado do Japão. DII News Production.